Queridos, estamos na série Vem Espírito Santo. O musical nos apresentou o nascimento de Jesus, uma promessa cumprida há 2000 anos atrás, aproximadamente. Mas que sabemos que ele não apenas já veio, como também o Espírito Santo já é uma realidade, é ele quem está governando a igreja, é ele quem nos dirige e nos guia a toda a verdade. Então é sobre este Espírito que vamos continuar a falar, porque ele quer falar ao seu coração, ele quer trazer você para junto de Deus por meio da pregação do Evangelho. Vamos seguir de onde paramos no último domingo. Atos capítulo 1, versos 4 e 5, está escrito assim: esse Jesus que nasceu disse isso aqui, olha: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Quando os que crescem fossem batizados com o Espírito Santo, receberiam a capacitação, ou seja, o poder de Deus, para testemunhar sobre Jesus Cristo ao mundo. Antes de ascender aos céus, Jesus prometeu que os discípulos receberiam este poder do Espírito Santo para dar testemunho dele por onde fossem. Não é ide por todo mundo, é indo. Por isso que este gerúndio significa dizer que aonde você passar, Jesus pode nascer no coração de alguém. Aonde você chegar, chegou a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo já te capacitou para profetizar, para curar, para interceder, para dizer às pessoas o que elas precisam ouvir e não aquilo que elas querem ouvir. E às vezes não é tão simples obedecer a uma ordem do Espírito Santo, porque nem sempre ouvimos da parte de Deus aquilo que queremos, mas entendemos pela fé que o que Ele quer para nós é melhor do que a nossa vontade. A vontade dEle, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Vejam Atos 1:8: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte. Marte, testemunha, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Assim, o dia de Pentecostes foi o marco inicial da união e caminhada da igreja junto da presença poderosa do Espírito Santo de Deus. Você sabe que no Antigo Testamento uma pessoa era ungida por Deus e ela então, da parte de Deus, fazia coisas extraordinárias. O Espírito Santo ainda não era uma realidade sobre toda a carne, mas havia uma promessa e essa promessa se cumpriu. E hoje nós estamos nesta última dispensação. Na semana passada falamos, negaram o Pai, negaram o Filho, mas se negar o Espírito Santo, aí não tem mais jeito, não vai ter uma outra chance, uma outra dispensação. Jesus disse: todo pecado contra Deus será perdoado, contra o Filho será perdoado, mas se rejeitar o Espírito Santo, não tem uma segunda chance, não há uma outra oportunidade. Então lá em Atos capítulo 2, versos 1 a 4, está escrito assim: no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como o de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. A festa de Pentecostes acontece 50 dias após a Páscoa. Jesus foi crucificado exatamente no período de Páscoa. 40 dias ele ficou nessa terra. O apóstolo Paulo vai dizer para nós que ele viveu 40 dias e apareceu primeiro a Pedro, depois aos demais e a mais de 500 discípulos. Estes então eram fiéis testemunhas, porque acompanharam o ministério de Jesus. Este bebê que nós profetizamos aqui que nasceu, que ensinamos que nasceu, ele cresceu, cumpriu seu ministério, foi à cruz do Calvário, morreu, ressuscitou. Aleluia! Nós só estamos aqui porque ele ressuscitou.
Então ele ressuscitou, ascendeu aos céus, mas ele disse: olha, da parte do Pai virá a promessa, não saiam da cidade, fiquem aí até que do alto vocês sejam revestidos. E você lê a Bíblia? Quantos aqui leem a Bíblia? Já leu a Bíblia? Quantos sinais, maravilhas, prodígios por meio dos apóstolos eram feitos, eram realizados, e muitas pessoas criam em Jesus. Então ali estava o sinal de que Jesus realmente prometeu e cumpriu aquilo que ele prometeu. Atos 2, versos 5 e 6, mostra que Deus foi muito estratégico, porque ele usou um período de festa, onde todos os povos então conhecidos iam a Jerusalém, e naquele tempo, naquele dia, estrategicamente havia uma aglomeração muito grande, era sempre assim, e então nesse tempo veio a promessa. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Repita comigo: ouvia em seu próprio idioma. Então você, Eduardo, é americano, fala inglês fluentemente, e eu estou falando em português, e você entendia. Repitam comigo: entendia. Eu falava em português, ele entendia em inglês. Esse foi um milagre, exatamente oposto a Babel, onde houve confusão. Uma grande diferença do ocorrido em Babel, que significa confusão, Babilônia, quando Deus confundiu a língua de todos os envolvidos na construção da Torre de Babel. O objetivo humano precisa estar debaixo da vontade de Deus, jamais acima, pois quando isso ocorre, o que se segue é confusão e divisão. Se ele é o cabeça, é dele que vem a manifestação, é dele que vem os umbrais tremendo, a fumaça, as línguas de fogo, as chamas, é sobrenatural. Homem não pode produzir isso, por isso que tem que pedir, buscar e bater. Repita comigo: pedir, buscar e bater, porque todo que pede, recebe, todo que busca e todo aquele que bate, a porta se abre. Então, o Espírito Santo, ele é uma realidade hoje. O Espírito Santo, ele continua agindo poderosamente até que Jesus volte. Aí encerrou, acabou, no abrir e fechar de olhos, acabou, piscou, acabou. Mas enquanto estivermos aqui, a igreja, ela tem que buscar, precisa buscar, porque Jesus disse que sem ele não dá para fazer coisa nenhuma. Quem já leu aí? João 15:5. Sem mim, nada. O que é nada, irmãos? É nada. Nada mesmo. Não dá para fazer nada sem a direção de Jesus. Você pode até fazer algumas coisas, mas não vai frutificar, não vai prosperar, não vai prosseguir. A igreja foi perseguida, maltratada, encarcerada, muitos morreram, mas a igreja continua crescendo e avançando por todo o mundo, porque aquilo que ele começou, ninguém tem poder para parar. Vejam, Gênesis 11, 1-9, para a gente ter uma noção de como trabalha o coração humano e como é a vontade de Deus. Houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Ao migrarem do leste, encontraram uma planície na terra de Babilônia, onde se estabeleceram. Começaram a dizer uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Naquela região era costume usar tijolos em vez de pedras e betume em vez de argamassa. Depois disseram: venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. Repitam comigo: o Senhor desceu para ver a cidade que estavam construindo. Vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isto é o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Venham, repitam comigo: venham,
Ele nunca esteve sozinho. Deus não age sozinho. Ali estavam Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, concordando, sempre, andando juntos, sempre em unidade. Venham, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes, para que não consigam mais entender uns aos outros. Assim, o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. Aquela cidade, ela recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor confundiu as pessoas com línguas diferentes e as espalhou pelo mundo. O que estava nascendo no meio dos semitas, os descendentes de Sem, era um espírito orgulhoso, soberbo, presunçoso e arrogante. Neirode foi um grande e poderoso guerreiro, famoso para aqueles dias. E provavelmente, assim como relatam alguns, ele foi o artífice, aquele que pensou nessa construção e conduziu toda uma cidade para este fim. O que estava nascendo no meio dos semitas era exatamente um coração presunçoso, soberbo, orgulhoso. E então a Trindade Santa confundiu a linguagem deles e os espalhou pelo mundo, visto que o plano deles era exatamente o contrário da vontade de Deus. Deus queria que eles manifestassem a glória dele por toda a terra. E eles disseram: vamos construir uma cidade para ficar aqui. Eu quero mostrar a vocês a diferença da vontade humana e da vontade divina. A vontade humana: venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. Vejam a vontade divina: venham, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes, para que não consigam mais entender uns aos outros. O Senhor confundiu as pessoas com línguas diferentes e as espalhou pelo mundo. Sabe quando você quer fazer uma coisa e não está no centro da vontade de Deus? As coisas não andam, as coisas não prosperam, dá errado, e você sofre, e você passa maus bocados, e você não entende porquê. Afinal de contas, você é um cristão tão eloquente, tão verdadeiro, tão honesto, tão sincero. Deixa eu te dar um conselho: quando você estiver fazendo algo que a princípio não está dando muito certo, consagre esta oração ao Senhor, entregue a Ele e descanse, porque Ele pode estar te apontando uma outra direção. Quando nós somos pegos combatendo contra Deus, o que se segue é confusão, divisão, sofrimento, dor, desterro. Quando a nossa vontade quer se sobrepor à vontade de Deus, o que acontece não é coisa boa. Qualquer pessoa que se desvia da vontade de Deus, qualquer pessoa que se desvia do plano original de Deus, qualquer pessoa que delibera, que quer assistir ao invés de ser assistido, que quer fazer ao invés de esperar Deus fazer. Quem aqui não se lembra do que o povo fez? Moisés falou para o povo assim: olha, vocês não podem ir porque o Senhor não está no meio de vocês. Não é para ir. E eles disseram: nós vamos, e o Senhor será conosco. Moisés disse: não vai. Quem se lembra disso? O que aconteceu, queridos? O que foi que aconteceu? Morreram todos. Não ficou ninguém para contar a história. Morreram todos. O propósito pode ser bom, a ideia pode ser muito bacana, pode parecer que há Deus naquilo, mas se não for Ele fazendo, se não for Ele realizando, nada de bom vai acontecer. Nada. Mas em compensação, eu quero preparar você e o seu coração para tudo que Deus vai derramar sobre essa igreja, sobre a sua vida, sobre a sua família. Mas eu quero que você tenha alicerces para você permanecer firme quando as coisas extraordinárias começarem a acontecer. Eu confesso a vocês que eu não estou tão preparado assim para ver um cego enxergar. Mas você acredita que o poder dele continua? Você acredita nisso? De coração? Quantos acreditam que o poder dele não mudou? Queridos, as coisas extraordinárias, grandes e firmes estão prometidas na Bíblia. Clama a mim e vou responder. O nosso Deus ouve, queridos. Ele responde. Ele já respondeu a sua oração? Já? Então levanta sua mão assim: pastor, já respondeu. Então ele continua falando. Ele tem propósitos para mim e para você. Vai muito além
muito além do que temos vivido até aqui. Tem sido uma bênção, uma maravilha. Os cânticos, a presença do Senhor, parecia que eu estava aqui no meio dos anjos. Amém, queridos? Ih, rapaz. Amém, irmãos? Amém. No meio dos anjos, coisas extraordinárias aconteceram no meu coração e na minha mente. Relembrei os meus tempos quando eu fazia lá as peças. Coisa maravilhosa, é a presença do Senhor. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem muito mais de Deus para você experimentar. Muito mais. Mas se o alicerce não for firme e forte, a gente vai tentar inventar. Nós somos criativos. Vocês não estão vendo aí? Quantos aqui já receberam os videozinhos do TikTok das coisas mais engraçadas, mais hilárias? Quem já viu aí? Dizendo que é Espírito Santo, que é obra de Deus. Quantos já viram aí? Queridos, aquilo não existe. Não existe. O que Deus pode e vai fazer na minha vida e na sua, não vai fazer você fazer papel ridículo. Vou repetir isso. Você não fará papel ridículo. Você vai ser movido por quebrantamento. Sabe aquela mulher que foi lá, quebrou aquele vaso, aquele perfume de altíssimo valor, derramou e adorou e chorou e secou. Os discípulos, o que essa mulher está fazendo aí? Alguns disseram, essa mulher aí, se ele fosse profeta mesmo, ele ia saber quem é que está fazendo isso aí. Só que Jesus recebeu aquela adoração. Ele vai receber a sua adoração também. Ele vai receber o teu pranto também, o teu choro também. O Espírito Santo é uma realidade, mas o que nós precisamos é estar firmados no que a Bíblia fala acerca dele. O Espírito de Deus não é Deus de confusão. Amém? Agora também não é Deus de letargia, de sono, deitado eternamente em berço esplêndido, como o Zorimar gosta de dizer, salvo, sentado, satisfeito. 3 S. Parece que tem mais um, né? E sumido. Pronto. Salvo, sentado, satisfeito e sumido. O Espírito Santo é mais do que isso. Muito mais. E o que nós queremos é que você se prepare para o ano do avivamento. E nós já estamos vendo um avivamento no serviço. As mulheres que fizeram ali vários projetos de artesanato, elas compraram, fizeram, estão vendendo para retornar os recursos para as construções, para as obras da igreja. É avivamento. O povo orando toda quarta-feira aqui, 7 da manhã, é avivamento. O povo orando das 12 à 1 da tarde aqui na tenda de oração de terça a sexta, é avivamento. O povo que vem para cá ensaiar a coreografia. Ou vocês acham que elas não ensaiam? Ensaiam. E vem aqui e dão o seu melhor. Esse coral não canta se não ensaiar, não tem como. O Espírito Santo está trabalhando em várias frentes, a igreja está avançando, mas Ele tem muito mais para fazer, muito mais, e vai fazer por meio da sua vida e da minha. Vai fazer. Ninguém pode impedir aquilo que Deus vai fazer. O que nós queremos é que a vontade de Deus se cumpra. Vejam o que aconteceu em Atos 2, 7 a 13. Muitos admirados exclamavam: como isso é possível? Estes homens são todos galileus, e no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Vou repetir. Cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e de regiões da Líbia próximas a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, ou em algumas versões prosélitos, cretenses e árabes. E todos nós ouvimos estas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que significa isto? Outros, porém, zombavam e diziam: eles estão bêbados. Sempre vai ter gente zombadora, escarnecedora,
gente que não tem nada a ver com o Espírito Santo de Deus, que não entende as coisas de Deus, que não consegue perceber a profundidade, a largura, a altura do que Deus quer e pode realizar por meio da sua vida. Então, você só será discernido por quem é espiritual, é bíblico. Por isso que eu te conclamo: ore, jejue, leve a sua casa para a oração, busque oração, busque orar, jejuar, buscar ao Senhor, ler a palavra de Deus, se encha, e você vai entender o que Deus vai fazer. Não é a gente, não somos nós. Estávamos em oração por uma propriedade aqui na cidade, estávamos em oração, e ali no cantinho da tenda, uma irmã chegou para mim e falou: pastor, eu recebi de Deus uma orientação, eu quero passar para o senhor. Ela disse: o terreno já é nosso, é só o senhor comprar, é só o senhor ficar atento, porque Deus já deu um terreno para a gente. E ainda não tinha nada conversado. Na semana seguinte veio o corretor, e ele falou: olha, faz a oferta. Eu nunca negociei nada. E eu falei assim: não, mas nós não temos dinheiro. Quanto que ele quer? Ele quer 3 milhões. Eu falei: 3 milhões? Não dá. 3 milhões não dá. Aí depois passaram-se 2 dias e ele me ligou novamente. E eu falei para ele: olha, aí ele falou 2 milhões. Aí eu falei assim, depois de um certo tempo, eu me recordei do que eu ouvi. E falei assim: quer saber? Vou fazer uma proposta. 2 milhões eu não dou não, mas 1,5 milhão eu dou. Não tinha 10 mil, não tinha 5. Deixa eu ser honesto, irmãos, não tinha 1.000. Não, deixa eu ser preciso, não tinha 100 reais. E ele levou a proposta. No dia seguinte ele falou, ele aceitou. Ele aceitou. Aí eu falei assim: e agora? Nos reunimos, compartilhamos, fomos com uma equipe lá, com Ozorimar, Léo, Pastor Moisés, e Dudu e Moisés e uma outra pessoa, um outro corretor. E lá ele falou assim: olha, não vai ser 500 não, vocês vão pagar 750 de entrada. Aí eu falei assim: ih, rapaz, o negócio agora estreitou. Aí o pessoal que está mais acostumado a fazer negócio, eles se reuniram e me deixaram lá conversando com os proprietários. E quando eles voltaram, eles disseram assim: a gente aceita a sua proposta. Aí eu pensei assim: Fábio, rapaz, essa turma vendeu a igreja do centro, vendeu aqui, vai comprar lá. E Deus deu a eles sabedoria, inteligência, critério, e eles souberam fazer aquele negócio, e hoje a propriedade é nossa. Amém, queridos? Já pagamos 1,20 milhão. 1,020,000. Eu não sou muito bom com esses números não. Pois bem, Deus continua revelando, Deus continua dando sonho, visão, percepção, interpretação. Ele continua fazendo, Ele continua fazendo. Estávamos aqui na tenda de oração, já contei isso aqui. Estávamos aqui na tenda de oração, chegou um casal, e ela com a barriguinha, igual o pastor Cândido antes de perder peso. Ela estava com a barriguinha. Aí uma irmã aqui da nossa igreja disse assim: oh, que gracinha, tá grávida? Tô. Já sabe quem é que está aí na sua barriga? Não, a gente escolheu não saber, mas eu sei quem é que está aí. É um menino e vai se chamar Miguel. Aí os dois ficaram felizes. Olha que legal. 2 meses depois, chegou o casal com Miguel no colo. Botaram o nome de Miguel. Aí você está se perguntando assim: e se não acontecesse?
Mas quando Deus fala, creia, porque Ele vai cumprir. E se não falar, fica quieto. Melhor ficar quieto do que falar e não falar da parte de Deus. Quando você fala da parte de Deus, debaixo de uma orientação de Deus, descanse. Descanse. O problema de muitas igrejas terem parado no tempo é exatamente porque a palavra revelada, a Bíblia, não é mais ensinada. E as experiências foram suprimidas na vida da igreja. Então as pessoas chegam no culto e vão para casa do mesmo jeito que chegaram, mas não será mais assim, em nome de Jesus. Você vai chegar aqui com expectativas. Deus vai fazer algo extraordinário na minha vida, Deus vai fazer algo extraordinário com o meu casamento, Deus vai fazer algo extraordinário nos meus filhos, Ele vai salvar os meus netos, Ele não vai permitir que ninguém vá para as drogas da minha família, Ele não vai permitir que nada de errado ocorra, e você vai chegar aqui e você vai ser uma potência nas mãos de Deus. Mas a gente tem que estar preparado, porque senão se cumpre o que Jesus disse. Nós não podemos lançar pérolas aos... Isso para o judeu ficava muito nítido, muito claro. A santidade de Deus e aquilo que Ele rejeita. Eu e você somos chamados por Deus para viver coisas grandes, excelentes, que são do Espírito Santo, não são da terra, são de cima. Não vem de nenhum movimento daqui. Aqui é joelho no chão, jejum, oração e pedir para Ele fazer. Aí as coisas começam a fazer, começam a acontecer. Recebi um vídeo nessa semana muito interessante. A mulher estava sendo batizada e o marido não era crente. Mas que vídeo tremendo. E naquele momento então, ela estava sendo batizada, uma piscina linda, e fizeram uma surpresa. O marido havia se convertido e ela estava aqui de costas, e ele entrou e ele deu um abraço nela. Se batizaram juntos. Sua casa vai ser livre, seu marido vai se converter, a sua esposa vai se converter, seus filhos serão livres se você passar a acreditar na palavra. Ele não mudou. Ele não mudou. Na Europa se perdeu a identidade de fé, de crer nas coisas excelentes, nas coisas maiores. E agora estamos lá na Europa, a Junta de Missões Nacionais e Mundiais, trabalhando para reconquistar a Europa, porque secularizaram, deixaram a fé, são quase ateístas, e nós precisamos voltar a acreditar no Deus que faz todas as coisas, que tem poder para mudar qualquer coisa, qualquer diagnóstico. Marquinhos estava condenado, a gente só via Marquinhos aqui todo jururu, todo triste, vou morrer. A igreja orou por ele. Quando foi fazer o exame de novo, estava tudo lá, certinho, bonitinho, certinho. Deus não mudou, queridos. Ele continua o mesmo. Feche seus olhos agora.